Irmãos, a paz de Deus. Eu dando uma passeada aí nos vídeos do YouTube, irmão, encontrei o irmão Josafá, esse vídeo do irmão Josafá, questionando acerca das mudanças que o Braz fez no Inário 5, nos pontos 1 e 2, que se trata da Bíblia e da Trindade. Aí eu gostaria de analisar esse vídeo com os irmãos, porque tem muitos que têm dúvida, e hoje nós vamos tirar as dúvidas de alguns que tiver boa vontade de aprender, vai aprender alguma coisinha. Analisa tudo, irmão, que vai acontecer aqui hoje nessa análise desse vídeo do irmão Josafá, e retém o que é bom. Porque se alguém não tem a revelação de tudo, tem que conhecer a história, tem que examinar, tem que buscar conhecimento na história também. Senão fica perdido e confuso quando acontece uma mudança dessa aí. Uma correção que o Braz fez nesses pontos de doutrina, muitos espantam, ficam chateados e ficam até igual o irmão Josafá, achando que a congregação está confessando a mesma fé. E na realidade é uma mudança e uma correção que já era para ter acontecido há no mínimo 104 anos atrás. Vocês vão ver que nem todo mundo tem o costume de ler a Bíblia, examinar as Escrituras como tem que ser. Que a gente tem que ler as Escrituras sagradas dentro da Bíblia. Porque muitos pensam que a Bíblia caiu do céu com zíper e tudo, e não foi. A Bíblia esteve no poder dos inimigos da cruz de Cristo até 1500 e pouco. Então de lá para cá, irmão, e dos originais hebraicos, de lá para cá ela sofreu no mínimo 5 traduções e transliterações de palavras. Então é para a gente desconfiar e examinar tudo, como a própria Escritura fala, examinar tudo e reter o que é bom. Então nós vamos analisar esse vídeo do irmão Josafá e tentar ajudar algumas pessoas que interessarem. E os que for crítico demais, poste alguma coisa, faça algum comentário. Agora faça um comentário baseado dentro das Escrituras, não da Bíblia. Porque aí vocês vão ter resposta. E o que ninguém sabe tudo, mas a gente tem que estar pesquisando e lendo as Escrituras. Porque aí ninguém engana a gente. E eu acho que os irmãos do Braz demorou demais. Parece até que não lê a Bíblia. Aí vamos analisar o vídeo do irmão Josafá e fazendo os comentários necessários. Ancião é questionado pela mudança nos pontos de doutrina da congregação. Edição irmão Josafá. Primeiramente, Deus seja louvado. Amém. Irmãos, eu venho fazer esse vídeo aqui para comentar uma parte, e eu gostaria de compartilhar com todos vocês aqui do fórum, né? Eu ainda com algumas dúvidas, né, que tinha a respeito do artigos de fé, né, segundo os artigos de fé da congregação cristã no Brasil, né, as diferenças que houve, né, entre o Inário 4 declarado, né, na contracapa do Inário 4 e o Inário 5. E aproveitando a oportunidade que estive congregado ali no Braz, né, minha esposa com desejo de congregar, levei ela para congregar ali no Braz, né, e aproveitando o término do culto, porque também eu ouvi durante o culto, né, na hora de ler a lista de batismo, o ancião que estava atendendo o culto, que inclusive é dali, da própria sede do Braz, é um ancião dali, né, ele comentou que na quarta-feira seguinte, isso era um sábado, na quarta-feira seguinte, estava agendada uma reunião, né, extraordinária para anciões, ou seja, uma reunião feita assim nas pressas, extraordinária para anciões, para tratar a reforma do estatuto da congregação, né, para fazer a reforma do estatuto da congregação.
E aquilo me gerou alguma curiosidade para saber que tipo de reforma seria essa, né? E quais são as mudanças, né, que viria a ocorrer, e quais os motivos para essa mudança, né? E terminando o culto, fui à frente, né? E conversando com este ancião que atendeu o culto, né? Conversando com ele, entrei primeiramente no assunto do artigos de fé e conduta, né? Eu queria tirar alguma dúvida, né? Como alguns sabem, né, a troca do inário e principalmente as mudanças no artigo de fé e conduta foram culminantes, né, para a minha pessoa, em me desligar da congregação cristã no Brasil. Porque a gente só fica agregado a uma igreja quando ela professa a mesma fé que você acredita, né, que você professa aquela fé. E simplesmente hoje a congregação cristã no Brasil não professa mais a mesma fé do qual eu acredito, que é a fé dos antigos da congregação, aquela fé que eu aprendi nos mais velhos, né? E estando ali, eu perguntei para ele se ele tinha conhecimento das alterações que foi feito no ponto 1 do artigo e no ponto 2. E para minha surpresa, um ancião, né, e não é um ancião do Brás ainda, né, tem mais relevância ainda, ele desconhece as tais mudanças. Né, e eu não acreditei naquilo. Ele falou, mas irmão, você não está sabendo dessas mudanças, o irmão não tem conhecimento disso. E ele ficou sem ter o que falar, que ele ficou parece meio sem jeito, né, para falar que não, e se falasse que sim, ele saberia que eu ia fazer alguma pergunta e talvez ele não ia conseguir responder, e eu vi que ele engasgava, não conseguia responder. Né, então, pronto. Irmãos, eu acredito que o irmão do Brás, que o irmão Josafá encontrou, não quis entrar em detalhe, porque é complicado até para eles mesmos. Porque Josafá falou aí que foi uma reforma nos pontos de doutrina. Reforma é manter a mesma estrutura velha. Então, no meu ponto de vista, reforma em uma coisa que tem que ser eliminada da graça de Cristo, que foi posta e imposta pelos adversários, que é trindade, e que é apoiar totalmente a Bíblia, sendo que a gente tem que ler as escrituras dentro da Bíblia, isso é quase uma brincadeira. Porque se você apoia a Trindade, é porque a sua crença que é diferente da congregação. Porque a congregação, na realidade, irmão, quando o irmão Franciscon veio para o Brasil anunciar esse evangelho, essa graça de graça, ele veio não trazendo toda a revelação. Ele simplesmente deu o ponto de partida e cabia a nós, aos antigos, ler as escrituras e buscar a guia de Deus. Porque como o irmão Josafá espantou, todos vão espantar também quando ver todos os detalhes desse vídeo que nós vamos fazer. Porque eles tinham entidade, eles tinham a Trindade e o Espírito Santo como entidade, como pessoa distinta. Pessoa distinta, irmão, é aquilo que invade um corpo, que domina a pessoa, e o Espírito Santo, a função do Espírito Santo nunca foi essa, e nem vai ser. Porque nas Escrituras, quando ela vai falar do Espírito Santo, é como se você recebesse o conhecimento, Espírito Santo, entendimento correto das coisas, do eterno. Então, se você tem o Espírito Santo como entidade, como pessoa distinta, isso é idolatria. Isso veio de Roma, é herança de Roma e Babilônia lá para trás. A gente não tem nada a ver com isso, porque é a um só Deus e devemos respeitar isso. Cristo é mediador como homem, intercessor como filho. Deus não, ele não é Deus. Deus, a gente serve a um só Deus. Na realidade, a Trindade, irmãos, nós vamos ver mais para frente, que a Trindade, ela foi criada batizada por Tertuliano e ganhada força de lei já na época de Constantino, que fez virar lei, e ai de quem não obedecesse aquela lei, ai de quem não respeitasse aquela lei, era morto, assassinado mesmo. Então, se a fé do irmão Josafá for baseada em Roma, ele está certo em sair da congregação. Agora, se não for, meu irmão, quando a gente se submete a uma doutrina, se submete a uma igreja, a gente tem que respeitar a igreja. E a cúpula, que também
Se a gente for examinar direitinho, Cristo falou, deixou claro que não existe cúpula, não existe um acima do outro para criar lei e desfazer coisa e etc e tal. Mas isso é um outro assunto, tem que ser um outro vídeo. Hoje nós vamos conversar só sobre Trindade e sobre a Bíblia. Porque, irmãos, se cada um de nós não buscar ler as Escrituras dentro da Bíblia, está enrolado. Vai sempre interpretar uma interpretação errada. E um interpreta errado e vai passando para o outro. Foi o que aconteceu com a gente. Então é isso. Vamos dar seguimento aqui. Aí quando o irmão Josafá, nas oportunidades, eu vou dando pausa e vou comentando com os irmãos. Eu mostrei para ele quais eram aquelas mudanças e quais eram a sua relevância, né? Qual a relevância dessas mudanças. Primeiramente o ponto 1, eu falei para ele, eu não sabia que no primeiro ponto eles aumentaram uma palavra, né? Que lá está escrito, né, segundo o Inário 4, que nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la como a infalível palavra de Deus. Né? O Inário 5, eles aumentaram uma palavrinha aí que deixou o negócio mais grave. Né? Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada como contendo a palavra de Deus. Né? Irmãos, isso é uma história muito longa, sabe? Mas vamos tentar explicar para os irmãos um pouco, mais ou menos, porque o tempo é curto. E eu estou com uma câmera aqui que é fraquinha, sabe? Ó, irmãos, quem conseguir fazer ou achar na internet um gráfico feito por algum estudioso, é bom você considerar um gráfico desse aqui, que eu achei na internet também e dei uma analisada nele. Ele tem mais de 80% dos escritos desse gráfico, no meu ponto de vista, está correto. Porque, ó, nós estamos no século 21. Com licença aqui. A gente sobe. Século 21. Vamos subir a linha do tempo e ir lá para Moisés. 1590 anos antes de Cristo. Aí, irmão, vamos analisando os períodos. Período dos reis. Período dos reis aqui em cima. Aí nós temos aqui mais embaixo. Período babilônico. Período dos escribas. Medos e persas. Império grego. Aí quando a gente vai para a esquerda, irmão, nós vamos seguir aqui as escrituras sagradas, por onde ela andou, até chegar aqui, ó, nos tempos de Constantino, porque Jerusalém, irmão, foi invadido por Sírio, os assírios, Babilônia, Grécia e Roma, várias vezes. E nessas invasões eles levaram com eles toda a riqueza do povo de Deus, inclusive a arca do tesouro, a arca do concerto, e levaram também os pergaminhos, que eram as escrituras, feita por Moisés. E mais tarde, quando as escrituras caiu no poder de Roma e Grécia, porque Constantino era o imperador romano e que estava dominando aquela região toda, quando caiu na mão dele, ele chamou vários escribas, vários estudiosos para traduzir a Bíblia do hebraico, que era original hebraico, para o grego. Aí daí por diante, irmão, nós sofremos mais 4 traduções das escrituras e transliterações de palavras. Por isso que hoje a gente não pode ler a Bíblia como a inequívoco, a inerrante palavra de Deus, porque não é. Porque ela tem a influência agora, depois de Constantino, de Grécia e de Roma. E mais tarde ela sofreu uma outra tradução do grego para o latim, através de Jerônimo. Quem era Jerônimo? Jerônimo também era padre, pertencia à Igreja Católica. Aí, se os irmãos for analisar bem um gráfico desse tipo aqui, os irmãos vão ver por onde as escrituras andou. Foi canalizada o entendimento das escrituras, que era uma água pura para a gente saciar a nossa sede. Essa água foi canalizada, irmãos, dentro de 2 territórios completamente pagãos e pecadores, que era Grécia e Roma. A última tradução, quem fez? Martim Lutero. Veio uma tradução com Martim Lutero e veio outra tradução com João Ferreira de Almeida, correção e tradução por João Ferreira de Almeida, que também era católico. Então a Bíblia sempre esteve no poder dos inimigos e do catolicismo. Por isso que os irmãos falam que nós somos católico, apostólico, cristão, porque a gente saiu de lá.
Então, irmão, se a gente não lê a Bíblia, os irmãos não investigar a Bíblia direitinho, para tirar o que foi acrescentado pelos inimigos do Salvador, nós vamos ficar pecando ainda e continuar pecando. Porque se os irmãos pensam que nós estamos dentro da congregação sem praticar alguma coisa da lei, os irmãos estão enganados. São muitas coisas que já podia ter corrigido e eles não fizeram isso por falta de leitura e de buscar conhecimento, que eu acho que a Irmandade tinha que, se ela submeteu a congregação a ser crente e servo de Deus na congregação, tem que se submeter também aos novos ensinamentos e às correções que for necessário fazer. Só que tem muita coisa para ser mudada e os irmãos do Braz, vocês vão me perdoar, irmãos do Braz, vocês estão demorando demais, vocês parecem que não lêem as Escrituras. Trindade, a Bíblia como uma inerrante palavra de Deus, vocês demoraram demais para mudar, 104 anos. Aí os irmãos, isso causa espanto mesmo para os irmãos, porque não é possível um negócio desse. Uma igreja levar 104 anos para fazer uma correção, os homens não lêem a Bíblia, não? Pelo amor de Deus. Como contendo a palavra, eu expliquei desse jeito, do jeito que eu estou falando agora aqui, eu estava conversando com ele, né? E expliquei para ele, não sabe a gravidade que tem nisso, de dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, que ela não é mais a palavra de Deus, né? E ele não me respondia. E eu falei para ele, irmão, presta atenção que não, eu vou explicar aqui por irmão, e o irmão vai ver que o próprio ponto de doutrina hoje, ele está confuso em si mesmo, né? No começo da frase ele disse que nós temos na inteira a Bíblia, e depois um pouco à frente já fala que nós temos que ela só contém a palavra de Deus. Josafá, os irmãos estão corretos, irmão Josafá, porque a Bíblia, ela realmente contém a palavra de Deus, porque tem muita coisa lá, inclusive o que dá força para a Trindade, foi colocado pela Igreja Católica, lá em Mateus 28, a partir do verso 19, quem crê e for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é esse versículo foi acrescentado pela Igreja Católica. Se você pegar a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que ainda está no poder da Católica, que é muito mais original do que essa nossa. Até hoje eu não sei, irmão, depois que eu li várias Bíblias e pesquisei várias Bíblias, eu não sei por que os irmãos da congregação escolheram João Ferreira de Almeida, porque é uma das mais erradas, uma das mais complicadas é essa. E tem muito mais coisa acrescentada de adultério, de prostituição de palavra e de blasfêmia do que essa de João Ferreira de Almeida. A outra tem menos do que essa de João Ferreira de Almeida, porque o versículo, irmão, 19, deixa eu até procurar aqui para os irmãos verem. Ó, Mateus 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui é trindade, irmão. Porque o batismo, para não estar fazendo parte daquele paganismo ordinário que tentou nortear e acabar com o povo judeu da crença em um só Deus, isso foi criado por eles justamente para castigar o povo. E quando virou lei através de Tertuliano e de Constantino, ai de quem não respeitasse a lei da Trindade. Era morto de todos e tiveram que fugir vários irmãos que eram os do caminho de Cristo. Os fiéis tiveram que fugir dessa idolatria. Porque há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, era Cristo, mediador, e intercessor ele é agora, mas ele na carne era mediador. Então, irmãos, a gente não pode estranhar isso, porque quem lê as Escrituras vai saber que os irmãos de São Paulo estão certos, só que mudaram só a metade, eles maquiaram, eles reformaram, como o irmão já falou, reformaram a casa velha. Irmãos do Braz, pelo amor de Deus, quando vocês for fazer uma mudança dessa, não faça reforma não, faça mudança, radical, porque se vocês ainda continuar batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e isso é a afirmação da Trindade, irmãos, e não tem Espírito Santo como pessoa distinta, pelo amor de Deus, o Espírito Santo é o calor da ponta do dedo de Deus. Eu vou dar um exemplo para os irmãos que não captaram ainda a mensagem. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o entendimento, irmão, para os homens de boa vontade. Então só recebe o entendimento das Escrituras e da real vontade de Deus e da justiça e do juízo vindouro para os homens de boa vontade.
Se você tiver boa vontade, você vai aprender, porque você vai ouvir uma experiência do irmão aqui, porque naquela época, quando eles se reuniam escondidos, um aprendia com os mais velhos. E você vê, irmão, que tem muita coisa dentro da Bíblia que nós na congregação, nós praticamos. Eu estou há 49 anos na congregação. Caminhei para a congregação dentro da barriga da minha mãe. Então eu conheço o ministério, conheço a irmandade, conheço tudo, estou lá, sou músico. Simplesmente, irmão, tem coisa na Bíblia que eu li sozinho e que eu via dentro da congregação a gente fazendo aquilo e eu nunca concordei. Não por rebeldia, não, é porque não condiz com o que está escrito nas escrituras que está dentro da Bíblia. Então, irmão Josafá, a Bíblia não é a inequívoca, a inerrante, a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus era o verbo vivo, era Cristo vivo. Depois que Cristo morreu, a gente ficou com as escrituras. Mas olha por onde as escrituras passou. Só que eu sei, as escrituras é uma pérola, é um diamante. Não era? Era. Foi jogado aos porcos, porque os profetas mesmo falaram, a herança, a nossa herança foi vendida aos gregos. Então, irmão, quando ela foi canalizada, direcionada, as escrituras para a Igreja Católica, para a Grécia e Roma, o que nós temos hoje? A Bíblia, Bíblia Sagrada. Mas quem fez a Bíblia Sagrada para o governo de muitos aí, foi a própria Igreja Católica, irmão, que reuniu esses livros. Bíblia significa reunião de livros, ajuntamento de livros, grupo de livros. Quem fez isso aqui e botou capítulo, verso, epígrafe e concordância e letrinha de rodapé foi os inimigos da cruz. Não foi o povo de Deus que fez. Então, por isso, irmão José, que nós temos que ler a Bíblia e buscar nela as escrituras. Porque aqui dentro, as escrituras está aqui dentro dessa farsa. Porque se o irmão analisar, compõe um livro, irmão, ao bem da humanidade e dê ele para seu inimigo traduzir, para me ver o que ele vai fazer com o seu livro. Então é isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Não se idolatra não, irmão, e nem fica vivendo ilusão, não. Aí vamos dar mais uma sequência aqui para a gente vai discutindo e explicando. Então aí tem uma discordância muito séria. Né? E expliquei para ele, ainda dando um exemplo. Eu falei, suponhamos que nós temos uma geladeira aqui ao meu lado, né? E eu digo para o irmão, tá vendo essa geladeira, irmão? Tá? Ela contém partes metálicas, né? O que a gente vai entender com isso? Né? Que ela não é toda metálica, né? Ela não é toda, ela apenas contém algumas. Irmão, só para deixar certo aqui, irmãos, aqui ó, em Mateus 28, no verso 19, na Bíblia de Jerusalém, irmão Josafá, e os irmãos que estão vendo esse vídeo, aqui no rodapé, nessas letrinhas do rodapé, a Bíblia de Jerusalém está escrito assim: esse versículo foi acrescentado posteriormente. Posteriormente o quê? Depois que a Bíblia caiu no poder de Roma. Eles acrescentaram para quê? Para dar firmeza à doutrina da Trindade. Que é coisa, irmão Josafá, que a gente tem que ficar longe disso e respeitar Deus como o único Deus. Cristo é Filho. Cristo é Filho. O Espírito Santo, ele não é a terceira pessoa, não, nem pode ser. Isso é uma blasfêmia. Isso é um adultério, é blasfêmia na realidade. Isso é uma blasfêmia, irmão. E a gente não pode ter o Espírito Santo como entidade, como pessoa, porque o Espírito Santo não entra no corpo de ninguém para obrigar ele a entender e ler a Bíblia e ser santo, não, irmão. O Espírito Santo, ele simplesmente é aquele primeiro amor, é só o calor. Eu vou dar um exemplo bem simples para os irmãos entenderem. Uma galinha quando choca, irmão, tá aqui, embaixo dela tá os ovos. Então aquela temperatura ali que faz nascer uma vida, essa mesma temperatura é o Espírito Santo, irmão. É o Espírito Santo. Ele é daquela forma. Então o Espírito Santo é só o calor da ponta do dedo de Deus. Então ele não é pessoa, entidade, que entra na pessoa, a pessoa sapatia, fala em língua e pula e rodopia de forma alguma. Isso não tem aqui, ó. Se você lê a Bíblia, você não acha isso. Se você lê as Escrituras, muito menos. Muito menos. Então, irmão Josafá, você vai me desculpar, mas botar Deus Trino
quem essa blasfêmia e essa idolatria foi criada por Grécia e Roma, mais os romanos. Então a gente não pode adotar isso aí não. E outra, se os irmãos falam que nós somos filhos da católica, nós somos filhos da grande prostituta, e a gente tem que mudar muita coisa para ser o que menos erra. Porque a congregação, para mim, ainda está em primeiro lugar. Na aparência só do caminho. Porque na época não falava nem cristão, não. Cristão é coisa de Constantino. Lá falavam os do caminho. E para os de fora era a seita dos nazarenos. É tanto, irmão, que quem vai salvar, só os remanescentes salvarão. Os remanescentes são aqueles que não venceram na vida. Cuidaram só das coisas de Deus e foram mortos, perseguidos, abandonaram tudo, principalmente as coisas materiais. É tanto que em Cristo, irmão, quem pregar prosperidade, está com a boca tomada por anticristo, coisa da besta, sinal da besta, porque o número da besta já se cumpriu em Apocalipse, lá nos que tiveram que fugir de Constantino, e de Grécia e de Roma, aqueles domínios lá dos inimigos. Então hoje a gente tem que ter cuidado com o sinal da besta. O sinal da besta é quem ama, é os amantes de si mesmo. O sinal da besta estão neles e nós temos que ter cuidado com isso. Eu vejo irmãos aí comprar vários carros financiados, tomar dinheiro de banco para reformar a casa, querendo acompanhar o mundo. Isso é secularismo, amantes de si mesmo. 2, 3 carros financiados e não consegue ajudar um vizinho dele que está passando fome, não consegue ajudar um parente. E descumprindo o mandamento que muitos diáconos que eu conheço é podre de rico, compra apartamento de 800 mil reais. Ele está descumprindo um dos maiores mandamentos de Cristo, do Salvador, que falou: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça rói. Muito pelo contrário, irmão, a graça, ela é renúncia das coisas materiais. E quem não ajudou ninguém, irmão Josafá, achando que vai ser salvo por louvor, por louvar a Deus, vai quebrar a cara no último dia. Porque em 25 de São Mateus, a partir do verso 31, lá Cristo foi muito claro e objetivo. Vão salvar aqueles que socorreram o necessitado. Então não adianta as pessoas pensarem, os irmãos pensarem nessa tola ilusão de que louvando a Deus, cantando hino e tocando instrumento, vai salvar. Irmãos, pelo amor de Deus, socorre os nossos irmãos, socorre os que estão necessitados, e não espera por diácono não, que os diáconos também vão estar na linha, no corredor da morte, lá esperando o julgamento. E se não ajudou ninguém, vai ser condenado, porque a Bíblia não mente não, as escrituras não mentem não. Vai ser condenado, vai ter o castigo merecido. E eu vi aquele nome: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Porque vocês fizeram foi louvar e eu não pedi isso. Porque nós temos que louvar o próximo, irmão. Ajudar o nosso próximo, botar o pobre para cima, receber em nossa casa os famintos. Você vê que a Bíblia é tão contraditória em certas partes que se você não conseguir, não buscar a guia realmente e a boa vontade para você ler e estar em paz com Deus, você não consegue discernir nada. A ter substituição de muitas palavras que têm outro significado majestoso e os irmãos transformaram ela em uma coisa mera, como por exemplo, que vai ser assunto para outro vídeo, comunhão. Nós usamos comunhão dentro da congregação como uma coisa mera, e comunhão, a salvação está na nossa comunhão, irmão. E comunhão não é, vamos ficar em comunhão que Deus vai revelar a ação da palavra, pelo amor de Deus. Nunca foi isso. Essa palavra, a etimologia, busca a etimologia da palavra que vocês vão ver o que significa comunhão. Isso é assunto para outro vídeo. Vamos seguir aqui para a gente ir explicando para os irmãos. Então, irmão Josafá, mais uma vez eu repito para o irmão: a Bíblia nunca foi a inerrante palavra de Deus. A inerrante palavra de Deus era Cristo, vivo, que era o Verbo. Partes metálicas, né? E quando a gente diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, ela não é mais toda a palavra de Deus, né? Mas eu gostaria de saber se tem alguém apto
né, anciões, ou seja quem for, apto para me mostrar a Bíblia agora aqui e abrindo ela, me dizer o que é de Deus e o que não é de Deus. Né? Se tem alguém que pode me mostrar que isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Então eu vou te dar um exemplo aqui, irmão Josafá. Irmão Josafá, você lê o Isaías todo, lê 28 de Isaías que você vai ver o que o profeta, todos os profetas profetizou contra o jejum. Aquele jejum maldito herdado de Babilônia, que aquilo não provém de Deus. Deus nunca pediu aquilo. Isaías 58, Isaías é claro em dizer, fora os outros profetas, todos eles profetizaram contra aquele jejum maldito. Que o homem, para falar com Deus e para se humilhar, precisava ficar com fome, se vestir de saco, rolar na cinza, se furar de espinho e etc e tal. Isaías fala claro, porventura esse é o jejum que Deus escolheu para o povo dele? Não. Não e não. Por acaso o jejum, porventura o jejum que Deus escolheu, não é que você receba em sua casa o pobre desterrado e que estenda a sua mão ao necessitado? Então, irmão Josafá, quando você chega em Cristo, aí você encontra Cristo falando assim para os discípulos, veja essa casta de demônio, essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Aí eu te pergunto, quem você acha que botou aquela palavra jejum lá? Foi Cristo? Leia as escrituras, irmão Josafá, que você vai ver que ali não foi Cristo. Alguém colocou aquela palavra lá, e não precisa eu lhe dizer que foi a igreja católica, não. Se eu não dizer que você já sabe. Você já sabe. Então a palavra jejum, abster-se de, irmão Josafá. Cristo, quando subiu no monte, passou 40 dias sem comer, ele não jejuou para falar com Deus, não, porque ele não precisava de jejuar para falar com Deus. Cristo simplesmente absteu-se de comer, porque lá não tinha barzinho para ele comprar pão e não tinha nada para ele comer, ele simplesmente, como ele tinha todo o poder, ele simplesmente ficou sem comer, absteu-se de comer. Como a gente tem que abster das coisas sacrificadas aos ídolos, das coisas sacrificadas aos demônios. Uma das coisas também que a gente